Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Nós estamos iniciando mais um tempo de reflexão, de oração, de culto ao nosso Deus aqui na Nona Igreja Presbiteriana. Eu quero dar as boas-vindas a cada um de vocês e dizer que nós estamos muito felizes por tudo que Deus tem feito em nosso meio. Eu sei que mesmo à distância, aí onde você está, seja na sua casa ou no seu trabalho, Deus está aí com você. Então, nós temos muito a celebrar. Nós temos tantas coisas que o Senhor está fazendo em nós e por nós, que nós precisamos louvá-lo, adorá-lo. E nesse domingo, nesse 19 de abril, nós podemos fazer isso. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês essa noite. Lembrando que o nosso pastor, reverendo Emerson, ele deu aí uma folga e hoje eu quero compartilhar a palavra do Senhor com vocês de uma forma tão assim, um combustível que gere aí esperança, graça, alegria no seu coração. Eu espero que você esteja aí também junto com a sua família, ou seja, papai, mamãe, os filhos, ou você com outras pessoas da sua família. Eu espero também que você nessa noite nos ajude nessa transmissão, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link dessa live. Temos uma novidade hoje. Daqui a pouquinho, quando entrarmos na palavra, a exposição das Escrituras, nós teremos ali na página da Nona Igreja no Instagram uma live. É lógico que lá é só 45 minutos, mas provavelmente toda essa mensagem será também disponibilizada para as pessoas que estão nessa outra plataforma, o Instagram. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus pelas pessoas que têm orado, que têm buscado o Senhor, que têm confiado nele, que logo tudo isso vai passar e nós estaremos juntos novamente. Hoje nós temos essa novidade. Nós estamos aqui no templo da nossa igreja, ou seja, estamos eu, o presbítero Cláudio, o Jonatas, que daqui a pouco fará o louvor, mas sentimos falta de tantas pessoas. Sentimos falta das crianças, sentimos falta dos adolescentes, sentimos falta dos jovens, dos casais, sentimos falta dos nossos irmãos da terceira idade, ou seja, nós sentimos falta. E graças a Deus por isso. Nós queremos estar, na verdade, juntos, em comunhão, queremos caminhar em família, e tudo isso faz muita falta. Então, que esse sentimento também esteja no seu coração, o desejo de voltar, o desejo que as portas sejam reabertas e nós possamos ter aí os nossos encontros, sejam os pequenos grupos presenciais, sejam as reuniões de oração, sejam os treinamentos, os encontros da UPA, da UMP e também a nossa escola bíblica dominical. Então, que você, em nome de Jesus, me acompanhe agora em oração, que você busque nesse momento o Senhor Todo-Poderoso, aquele que pode, de hoje para amanhã, fazer um milagre na minha vida, fazer um milagre nessa nação, fazer grandes milagres em todo o mundo. Então vamos orar nessa hora, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, e eu quero dar assim o início da mensagem dessa noite, compartilhando um versículo da mensagem dessa noite, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecê-lo e vamos buscá-lo com todo o nosso coração. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Deus, pelo tempo que temos vivido. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, pois tu és soberano. E nós queremos te louvar, te exaltar, queremos declarar que não há outro Deus senão o Senhor. E nós, Senhor, nessa noite, essa noite que o Senhor nos deu, queremos exaltar o teu nome, queremos declarar que confiamos no Senhor, que estamos, ó Deus, completamente rendidos aos teus pés, para receber do Senhor a orientação, o conselho, a direção, a graça, e ver o Senhor agindo poderosamente em nossas vidas.
Abençoe, Senhor, no nome de Jesus, o tempo que estaremos aqui. Abençoe, Senhor, também em nome de Jesus, cada irmão, cada irmã que está assistindo esta reunião. Deus, o Senhor é o Deus do impossível, pode todas as coisas. Por isso, Senhor, nós queremos descansar nessa hora e declarar que o nosso Deus está vivo, que Ele está operando. Por isso, Deus, repreendemos toda a obra das trevas, toda força da maldade contra, Senhor, as nossas vidas. E queremos, confiamos que o Senhor está à frente dessa batalha. Sabemos que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E o Senhor é. Nós cremos nessa verdade. Por isso queremos descansar no Senhor. Queremos, ó Deus, tomar o teu jugo. Senhor, que é um jugo que nos facilita, que nos viabiliza. E não queremos, ó Deus, de maneira nenhuma, estar fora do teu alcance. Muito obrigado, Deus, por esse tempo, por esse dia, por tudo que está acontecendo, porque sabemos que o Senhor está à frente. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Olha, eu quero convidar você também a fazer algo que eu tenho certeza que está ao seu alcance nessa noite, que é louvar o Senhor, que é agradecer com músicas, com canções, tudo que Ele tem feito por nós. O nosso coração precisa estar sempre cheio de gratidão. Ele precisa sempre estar agradecido por tudo que Deus é na nossa vida, por tudo que Deus fez, está fazendo e fará. Então, quero convidar nosso irmão Jonatas e ele vai estar nos conduzindo nesse tempo de louvor. Que Deus abençoe a sua vida, que esses louvores possam falar ao seu coração. Que Deus abençoe. Graça e paz, igreja. Nós vamos cantar só uma música hoje, uma música que eu já cantei aqui numa outra oportunidade, uma letra bem fácil e que vocês possam cantar comigo. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio
não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, creio que tu és a cura, creio que não tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém. Aleluia, não é mesmo? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu também quero agradecer a Deus pelos aniversariantes desse mês de abril, e de uma forma toda especial nós hoje vamos agradecer a Deus também pelo aniversário de casamento do nosso vice-presidente aqui, o presbítero Éder, e sua esposa Raquel estão fazendo hoje 23 anos de casado. Então eu deixo aqui os meus parabéns e que Deus abençoe a casa de vocês, os seus filhos e também toda a jornada, que venham mais 2 décadas, mais vários anos juntos aí, servindo o Senhor, uma família tão especial para nós. Mas o parabéns também para você que fez aniversário em abril. Nós temos aqui o costume na nossa escola bíblica dominical de convidarmos à frente os aniversariantes do mês e orarmos, tanto os aniversariantes aí de idade, também de casamento, e orarmos por essas pessoas. Então, nessa noite eu gostaria de dar os meus parabéns a todos vocês que fazem aniversário aí no mês de abril. Que Deus abençoe vocês, continue dando muita saúde, graça, e que vocês continuem caminhando. Eu gostaria que você abrisse comigo no Salmo 23. Nós iniciamos essa mensagem hoje pela manhã, um breve estudo na escola bíblica dominical, que eu gostaria agora de fazer uma exposição de todo o Salmo e semear no seu coração a palavra do Senhor. Se você abrir comigo no Salmo 23, você vai perceber alguns cuidados do Senhor, algumas características que o salmista traz, que fazem tão bem entender, conhecer, saber e também ser beneficiado por todas as palavras que estão ali. Salmo 23, versículo 1 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa, unges-me a cabeça com óleo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo,
e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar para que o Senhor fale ao nosso coração e também possamos ter a devida compreensão desta palavra. Senhor, pedimos ao Senhor que nesta noite fale ao nosso coração. Que tenhamos aqui a nossa atenção, que sejamos dedicados em entender a Tua palavra para aplicá-la em nome de Jesus nas nossas vidas. Que não haja em nós nenhuma resistência à palavra do Senhor. Que tenhamos, ó Deus, uma boa vontade para com o texto. E sejamos, ó Deus, humildes, sinceros, ao refletirmos sobre ele. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, eu acredito que todos nós precisamos e gostamos de cuidado, de proteção, de carinho, de atenção, não é mesmo? Mesmo quando crescemos e desenvolvemos uma certa independência, sabemos que em algum momento precisaremos de alguém para cuidar de nós. Isso acontece quando nascemos, acontece quando adoecemos, acontece quando tropeçamos, quando nos sentimos perdidos ou desmotivados, ou mesmo quando envelhecemos. O Salmo 23 é um salmo muito simples. Como eu disse nessa manhã, talvez seja uma das porções bíblicas mais conhecidas no mundo. Se não for o salmo inteiro, pelo menos o versículo 1, nós temos quase que a totalidade de pessoas em várias nações que conhecem essa expressão. Esse versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É um salmo simples, mas que possui uma profundidade e força por trás das suas simples palavras. Eu quero dizer que esse salmo nunca nos deixa confundir paz com fuga. Também não nos deixa confundir contentamento com satisfação. Isso acontece porque nós temos nesse salmo uma revelação clara de enfrentar as trevas e um ataque iminente do inimigo de uma forma direta. Um salmo que revela um amor que não acha a satisfação em nenhum alvo material. Um salmo que revela uma total dependência e necessidade de Deus. Eu, estudando esse texto e repassando ele hoje à tarde, tentando extrair mais ainda daquilo que Deus já havia falado comigo, daquilo que eu já havia compreendido do texto, pude perceber uma grande verdade que muitas vezes nós negligenciamos. Se tivermos o Senhor, temos tudo. Se o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta, porque Ele é tudo o que nós precisamos. Quero dizer para os irmãos que muitas vezes nós podemos ter tantas coisas, mas se não tivermos o Senhor, seremos incompletos e vazios. Muitas vezes nós temos o Senhor e nos queixamos, e até murmuramos por não termos coisas tão abaixo de Deus, tão insignificantes, coisas que perecem, coisas passageiras, que nós estamos hoje, muitas vezes, desesperados, ansiosos, desejosos, não sabemos esperar o tempo certo, sendo que o que mais nós precisamos, e o tudo aqui que Davi fala, que o salmista fala, é o Senhor. É um amor que não se contenta com nada que é material, porque é um amor direcionado a Deus. E assim era o coração de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Por isso, eu escolhi um tema para compartilhar com os irmãos essa noite, e eu espero que esse tema fale ao seu coração e leve a você uma profunda reflexão no tempo que estamos vivendo. Nós temos aí essa restrição por causa de uma doença, um vírus, Covid-19. Nós temos aí várias preocupações.
algumas previsões bem catastróficas com relação à nossa economia, porque muitos dos irmãos não estão trabalhando, empresas estão fechadas, a circulação extremamente restrita, e nós temos então todo um panorama onde nós muitas vezes nos perdemos naquilo que de fato precisamos ter, e precisamos do Senhor. Então, nesse momento, faça como eu. Deixe sua Bíblia aberta aí no Salmo 23 e me acompanhe versículo por versículo, para que você tenha essa compreensão, para que isso conforte o seu coração e dê a você graça, alegria, esperança, que nesse momento você seja sustentado pelo Senhor e dê a Ele todo o seu amor. Eu escolhi um tema que diz assim: escolhendo o pastoreio e a amizade de Deus. Já pensou sobre isso? Pois esse salmo é dividido em dois aspectos, em duas metáforas muito interessantes. A primeira vai apresentar o Senhor como nosso pastor. Imagine isso. Talvez você tenha lido, tenha estudado esse salmo, e esse salmo tenha consolado, confortado você, muitas vezes durante a sua jornada, caminhada, ou talvez isso aconteça hoje aí na sua vida. O pastor e o amigo. Nós precisamos ter tanto o pastor quanto o amigo trabalhando, transformando, nos dando graça, nos curando, trazendo libertação, nos protegendo, nos mantendo na direção correta. Por isso, eu gostaria de começar então trabalhando este tema, o pastor. O pastor. Gostaria que você conhecesse um pouco mais este pastor, essa metáfora que Davi usa, para que você tivesse a compreensão clara das verdades contidas aqui nas Escrituras Sagradas. O versículo 1 começa dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós temos aqui então um Deus que normalmente nos Salmos, se você ler todos os Salmos, você vai encontrar um lugar, Deus nos Salmos, em um lugar extremamente expressivo, sempre em primeiro lugar, mas tratado de duas formas diferentes desta que nós encontramos aqui no Salmo 23. Normalmente, este salmo, os salmos revelam o Senhor uma expressão mais distante, como rei, como libertador. É o que você vai encontrar na maioria dos salmos. Ou também de uma forma muito impessoal, como rocha, como escudo. Aqui Davi diz: meu pastor. Aqui ele tem uma palavra tão direta, tão pessoal, uma aproximação, de uma forma assim, como se ele quisesse dizer: a minha relação com o pastor é pessoal, porque ele é o meu pastor. Eu não sei como que, muitas vezes a gente tem algumas expressões que, embora sejam um pouco equivocadas, elas expressam claramente o que Deus é para nós, intimamente, lá no fundo do seu coração, o que Deus é para você. Davi, ele revela com o relacionamento prometido que vincula o Senhor, e com uma condição, ele traz Deus para uma condição humana, dizendo: Deus é o meu pastor, eu tenho um relacionamento íntimo com Ele. Então ele usa essa metáfora, porque ele entende que o pastor, ele vive com o seu rebanho. Ele é tudo para as suas ovelhas. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando Deus está presente, irmãos, tudo que você precisa está junto dele. E muitas vezes nós ficamos pensando assim: oh Deus, me dá isso, abre essa porta, faz isso por mim. Quando nós não entendemos que a sua presença é o bastante. E é isso que Davi vai expressar aqui no versículo 1, nesse versículo tão famoso,
que nós sabemos de cor e salteado, que nós recitamos tantas vezes. Davi está afirmando que quando Deus está conosco, nada nos falta, porque Ele tem tudo o que nós precisamos. Ele é para as ovelhas o guia, Ele é para as ovelhas o médico, Ele é para as ovelhas o protetor. Então, se nós temos o Senhor, nada nos falta. Se o Senhor está conosco, o que nós precisamos, nós já temos. Não é que nós teremos, nós já temos por causa da presença do Senhor conosco. E essa é uma mudança, é uma metanoia que tem que acontecer na sua mente. Ter Deus é ter tudo. Não ter Deus é ter nada. Porque Deus é eterno, Ele é tudo que você precisa. Ele possui tudo aquilo que você precisa ter para ser bem, um homem de bem, uma mulher de bem, uma pessoa bem-sucedida, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Esse vazio só é preenchido, o vazio que está no coração do homem só é preenchido pelo Senhor, e graças a Deus por isso. Então no versículo 1 ele está claramente dizendo, ele está claramente falando que como Deus é o pastor dele, como ele assume essa verdade, como ele se apega a essa verdade, irmãos, nada falta, nada falta, nada falta. Nós temos a impressão, constantemente, e vamos jogar limpo, vamos falar a verdade, nós temos a impressão, muitas vezes, que mesmo estando caminhando com o Senhor, faltam tantas coisas. Davi pensava diferente disso. Ele dizia, se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, creia, descanse o seu coração, aquiete a sua alma, deixe essa verdade entrar aí no seu coração. Quando eu tenho Deus, eu tenho tudo e nada me falta. Vamos ler novamente esse versículo tão lindo, tão bonito e tão cheio de verdades. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu quero que você assimile essa verdade, porque no versículo 2 nós temos agora tantas coisas, tantas verdades de um homem cheio do Espírito Santo, pois a palavra é inspirada por Deus e diz assim, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Ele me faz repousar, versículo 2, Salmo 23, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O mesmo pastor, escolha, reconheça esse pastor na sua vida, ele é o Senhor, o sumo pastor, o supremo pastor. E esse mesmo pastor, que tendo ele, não lhe falta nada, é o mesmo pastor que nos guia aos lugares de descanso. Como é diferente do mercenário, não é mesmo? Jesus faz essa comparação entre o pastor e o mercenário. O pastor pensa e observa as necessidades da ovelha. Tão interessante isso. Seu trabalho de pastor é suficiente. É um trabalho que nunca deixou, deixa e deixará a desejar. Ele nos guia para lugares de descanso. Aqui podemos pensar e sentir como um pai de família que pensa em primeiro no bem-estar da sua família. Veja, queridos, tantas coisas, tantas pessoas têm compartilhado nas redes sociais, aonde a gente mais enxerga isso, tantos prognósticos, tantas previsões negativas, até mesmo catastróficas, muitas vezes guiados por uma palavra que não é a do Senhor, muitas vezes entrando em modinhas, entrando numa uma espiral de repetições, de comentários, de informações massificadas, e não compartilham da palavra do Senhor, que é aquilo que deveríamos fazer. Achar descanso, achar lugares calmos, achar pastos verdejantes. Deus não teria adotado um rebanho, irmãos, ou uma família,
se não tivesse a intenção clara de tornar um vínculo, de ter um vínculo permanente com essa família ou com esse rebanho. Essa é uma grande realidade contida aqui no versículo 2. Ele nos guia, irmãos. Ele tanto nos leva a pastos verdejantes, onde encontramos alimento, palavra, como também a águas tranquilas, onde encontramos descanso. É um Deus suficiente. É um Deus que não permite que aquilo que você precisa, mesmo que Ele sabe que você precisa, não falta. Não vai faltar. Então diga essa verdade para você mesmo essa noite. Declare aí na sua casa que não está faltando nada, porque Deus está com você. Agora, questione também, reflita também se você está com o Senhor, porque se você estiver com o Senhor, você tem tudo, porque quem está com Deus, quem está com o Senhor, caminhando com Ele, percebe esse cuidado, percebe essa provisão, percebe um Deus de amor e de carinho, que não deixa faltar aquilo que nós precisamos. Vamos ao versículo 3. O versículo 3 do Salmo 23 diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Eu quero refletir com os irmãos agora essa função do pastor em refrigerar a nossa alma. Essa expressão, nós encontramos ela, o refrigério da alma, o refrigério, o alívio, ele aponta numa direção que não é simplesmente levá-lo a um lugar para que você se encha de paz. Não. Aqui a interpretação correta do texto é o entendimento de buscar uma ovelha desgarrada e trazê-la novamente para perto de si e do rebanho. Vou repetir. O versículo 3, ele quer nos mostrar um resgate. Quando ele diz aqui, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, é um resgate. Nós encontramos o mesmo verbo no hebraico, as mesmas palavras lá em Isaías 49:5, quando diz assim: e agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó. Ou como está escrito lá em Isaías 60, versículo 1, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. O versículo 3, então, ele fala desse retorno e de uma mudança. E isso acontece na nossa conversão. Quando nós encontramos o texto lá de 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Nós precisamos adequar essa verdade. É Deus que nos resgata, é Ele que nos encontra. E você sabe muito bem como Deus nos encontra: perdidos, completamente despedaçados, completamente sujos pelo pecado. É esse pastor que vai atrás desta ovelha para resgatá-la. Então aqui o refrigério é uma grande ação de Deus em nossas vidas. Pelo sujeito e pelo verbo no paralelo, indica uma renovação espiritual, muito mais que o mero refrigério. Então aqui, quando nós falamos de refrigério, nós estamos falando claramente numa mudança completa de vida, uma mudança completa de mentalidade, uma mudança completa de coração. Como você vai viver em refrigério se você não decidiu perdoar? Como você vai viver em refrigério se o seu coração está fechado ainda, duro? Como você vai viver em refrigério se a imoralidade ainda está impregnada no seu ser? Como você vai experimentar refrigério se você não é apaixonado pelas coisas do Senhor? Como? Então há de se acontecer nesse texto, porque ele diz assim no versículo 3, guia-me pelas veredas da justiça.
A minha alma refrigerada significa eu mesmo, minha vida. Aqui entendemos que o pastor conduz as ovelhas, por mais espiritualmente perversas e muito doentes, ele conduz as ovelhas a uma revitalização completa. É uma renovação profunda do homem e da mulher de Deus. É isto, meus irmãos, que Davi está proclamando aqui no versículo 3 do Salmo 23. Uma mudança de vida completa. Esse é o trabalho do pastor. Nova vida, recomeço, uma nova história. E é isso que o Senhor tem para você. Seja lá por onde você esteja passando nesse momento, seja lá o que esteja acontecendo na sua vida, seja os seus temores, seus medos, suas inseguranças, suas dúvidas, Ele vai te resgatar, se já não o fez, e transformará a sua vida completamente, como fez comigo, fará com você. É o pastor que nos guia às veredas da justiça. No caso, veredas da justiça aqui são caminhos corretos. Ele traz espiritualmente perversos. Ele traz doentes. É o vinde a mim como estáis, cansados e sobrecarregados. Mas há uma mudança de direção, há uma mudança de comportamento. Agora eu quero aquilo que agrada o Senhor. Aqui agora, nós entendemos aqui no versículo 3 do Salmo 23, que esses caminhos possuem um conteúdo moral elevado e exige para o rebanho uma nova postura. A justiça do sincero, preste atenção em Provérbios 11:5. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso, pela sua falsidade, cairá. O caminho das ovelhas enaltece ou envergonha o bom nome do seu pastor. Eu não estou dizendo com isso que a nossa atitude, de alguma forma, vai manchar, vai denegrir o nome do Senhor, porque Ele mesmo sustenta o seu próprio nome. Por isso que nós encontramos aqui ainda, por amor de seu nome. O pastor é o pastor, esse mesmo pastor, que nos dá tudo, que tem tudo nele, é nele. Eu fico admirado das pessoas quererem encontrar as coisas de Deus fora do próprio Deus. Eu fico admirado das pessoas quererem as coisas de Deus desassociando do Senhor. Eu quero dizer para vocês nessa noite algo que eu fui convencido pelo Espírito Santo, e é pela graça, não por mim mesmo. Porque tudo que eu tiver de ruim é meu mesmo, e tudo que eu tiver de bom não é meu, é pela graça do Senhor. Mas eu quero dizer para você uma coisa dessa noite, das várias, que eu estou compartilhando. Deus sustenta o seu bom nome. Sabe como é que Deus sustenta o seu bom nome? Por que Davi fala aqui, por amor de seu nome? Porque Ele nos muda. Deus garante que seu nome seja louvado, exaltado, transformando a mim e a você em homens e mulheres de Deus. Essa é a forma de Deus sustentar o seu nome. Essa é a forma de Deus continuar sendo quem Ele é. Deus, o pastor, deseja transformar a nossa vida por completo. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Você que está assistindo aí, pode aí comentar aí na live, tanto do Facebook como no Instagram, as mudanças que Deus tem operado na sua vida. Como é que é o seu relacionamento com o Supremo Pastor? Como você o vê? O que Ele é para você? Por último, no versículo 4, quando nessa metáfora que Davi usa para se referir ao Senhor do pastor, o versículo 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Veja bem, a presença de Deus. Davi disse: o Senhor está comigo. Ah, irmãos, como é bom
Como é bom poder declarar essa verdade: o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Veja bem, Ele nos guarda, nos livra. E de todos dos males, o pior deles, que é o medo, o temor. Não temerei. Ou seja, o perigo, a sombra da morte, ou o vale das trevas, nos revela aonde o pastor está. Ele sempre estará conosco. Ele sempre estará com você. Eu tenho orado pelos enfermos. Nós já passamos de 2.000 mortos apenas pelo coronavírus no Brasil e tantas outras centenas, milhares de mortes pelo mundo. Confesso que as notícias que iam chegando, tanto da Itália, depois Espanha, Estados Unidos, o número de mortos em 24 horas, confesso que isso quebrou meu coração, me deixou muito triste. Também tenho andado um pouco preocupado com a situação de pessoas que eu conheço e também daquelas que eu não conheço. A fila para conseguir os R$600, eu fiquei imaginando as pessoas se amontoando nessas filas Brasil afora, o desespero, a tensão. E nós sabemos, irmãos, que esse recurso é pouco, e ele é finito, ele termina. Por isso, nós devemos ter esse pastor conosco, porque é ele que vai conosco nesses momentos difíceis da nossa vida. É Ele que nos guia, é Ele que está conosco no vale da sombra da morte, nos lugares terríveis onde nós mais tememos estar. Nós precisamos segurar firmemente no Senhor, no tempo que nós estamos vivendo. Não dá para brincar, irmãos. Não dá para vacilar nesse momento, não dá para a gente titubear, não dá para a gente brincar de ser cristão, brincar de ser crente, brincar de ser evangélico. Não dá. Porque se você não passou, certamente passará pelo vale da sombra da morte. E eu espero que esse pastor, o sumo pastor, esteja com você nesse momento. É tão interessante que Davi, ao proclamar este verso, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Esse texto traz um ensinamento tão poderoso, de um significado tão grande para nós, porque ele diz assim: ele não vai à frente no trato ou no momento do perigo ou medo. Deus vai ao nosso lado para nos escoltar. Sabe como é que Deus faz a escolta? Sabe como é que a escolta acontece? Por que Ele tem que ir do nosso lado? Porque a sua vara está nas suas mãos. Outras expressões também nós podemos encontrar: o teu bordão. A vara é uma arma e o cajado é um instrumento para guiar e proteger. Em tempos de necessidades, queridos, o pastor se mostra um grande companheiro que está sempre armado para nos proteger. Tanto a vara e o cajado possuem funções específicas nas nossas vidas. E Davi entendeu isso. Davi confessou isso. Davi sabia dessa verdade, porque ele sabia que a vara era para defesa, e o cajado era para controle. Defesa no sentido de proteção e controle no sentido de disciplina. É por aqui. A direção é essa. Vou te guardar pelo caminho. Vou te proteger até o último dia da sua vida. Eu estarei ao seu lado. Somente o pastor possui a capacidade de guiar a ovelha através da morte. Queridos, nós nunca estaremos sozinhos. Com coronavírus, sem coronavírus, com emprego, sem emprego, Deus estará ao nosso lado, nos guardando, nos guiando, nos protegendo.
Amém? Por isso eu quero concluir essa mensagem falando da segunda parte do texto. São 2 versículos. Se os primeiros 4 versículos apresentam o nosso Senhor como pastor, uma metáfora, Davi agora, ele aprofunda, ele é mais intenso na expressão do que o Senhor é para ele. Ele termina a metáfora do pastor e ele substitui para algo de grande intimidade, para maior intimidade. Agora ele quer tratar o Senhor como seu amigo. Nós começamos falando do pastor e terminaremos falando do amigo. O melhor amigo que nós temos é Jesus. Ele é o grande amigo, o maior amigo que nós temos. Se o versículo 4 temos a afirmação de sobreviver a uma ameaça, o que é muita coisa, agora teremos uma grande e inesperada mudança da ameaça ao triunfo. Oh, irmãos, Deus é um Deus de viradas. Vocês concordam com isso aí na sua casa, no seu trabalho, onde você esteja? Você concorda com isso, que Deus é um Deus que nos surpreende maravilhosamente? Deus é um Deus que pode todas as coisas e Ele é um Deus que faz grandes mudanças nas nossas vidas. Quando nós mesmos ou as pessoas pensarem que terminou, que acabou para você, que são seus últimos capítulos, Deus vem e fala: quem decide sou eu. E agora Davi vai nos mostrar isso no capítulo 5 e 6, uma grande virada. Porque o nosso Deus é assim, Ele é capaz de grandes ações na nossa vida. E eu quero mesmo que o seu coração, através do Espírito Santo, porque é um dom de Deus, não vem de nós, se encha de fé para a próxima semana, para o término desse mês de abril, para todo o ano de 2020. Não foi um desperdício. Não pense assim que as coisas estão definidas. Não estão, porque quem dá a última palavra das nossas vidas é o Senhor. Creia nisso de todo o seu coração e viva assim em nome de Jesus. Da ameaça ao triunfo, os detalhes estão claros do triunfo. Veja bem, ele fala da sombra da morte do versículo 4, mas olha o versículo 5 como que ele começa. Tome aí a sua Bíblia e leia comigo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Esse é o versículo 5 do Salmo 23. Agora existe calma diante de tantas pressões. Agora existe um banquete. Agora que existe a celebração. Irmãos, aos olhos dos homens isso é impossível. Como que ontem você estava no vale da sombra da morte e agora você está à mesa, derramando óleo, que simbolizava, no caso aqui, um tempo de alegria. Como que o óleo era festivo, uma mesa posta, um cálice. Lembremos do cálice da nova aliança, do sangue de Jesus. Lembremos desses momentos, irmãos, e que possamos ter graça nesse momento. Agora existe paz, calma. Existe também outra coisa, testemunhas. É diante dos meus inimigos. É na cara deles. Eles precisam ver o que o meu amigo é capaz de fazer. Eles precisam ver o quanto ele é extraordinário. Eles precisam testemunhar a virada da minha vida. Eles precisam enxergar como eu estava e como eu estou. Esse testemunho, irmãos, ele continua acontecendo até nos dias de hoje. Os inimigos estão presentes, conforme o texto diz, derrotados, são hóspedes para testemunharem a ascensão, a transformação, a mudança, tudo que Deus pode fazer em nossas vidas. É o nosso amigo, é o nosso grande amigo. Olha o que ele, para a gente concluir no versículo 6, está sendo um prazer estar aqui com os irmãos, compartilhando a palavra. Ele diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida.
e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Sabe, irmãos, isso toca muito forte no meu coração. Isso me quebranta muito, porque eu sei o que Deus já fez na minha vida, por mim. Eu também sou testemunha de grandes coisas que Deus fez na vida de tantas pessoas que eu conheço e que eu já conheci. Deus é um Deus extraordinário. Com um grande amigo, a perspectiva é melhor que uma festa. Imaginem só. Sabe por quê? Porque festa é passageiro. Com um grande amigo, a perspectiva é muito melhor do que uma festa, que um momento com óleo, de um momento de uma mesa posta, de um momento do cálice transbordando. Com esse grande amigo, a perspectiva é de toda uma vida debaixo da graça, usufruindo da misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Precisamos entender que comer e beber na mesa de alguém, aqui, no contexto do Velho Testamento, criava um vínculo de lealdade mútua. Aqui é um sinal de aliança. Eu quero dizer para você que tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que Deus tem uma aliança com você. E jamais Deus vai negligenciar a aliança que Ele tem com o seu povo. Jamais essa aliança será negligenciada. Veja bem, precisamos entender aquilo que Davi está dizendo para nós encerrarmos. Ele diz: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ser hóspede na casa de Deus, irmãos, é mais do que ser um convidado na sua casa. É conviver diariamente com esse grande amigo. Nessa noite, você tem a oportunidade de ter uma grande mudança na sua vida. Eu não quero ser um convidado na casa do Senhor, tipo aqueles que têm hora para chegar e hora para ir embora. Eu quero ser aquele que vive com Deus, aquele que mora com Deus, aquele que está permanentemente junto a Deus. E do meu coração é o que eu quero também para você que me assiste essa noite, para você que acompanha essa mensagem essa noite. Davi não se considerava um convidado, Davi se considerava amigo íntimo de Deus e habitaria na sua casa. Eu quero que você entenda que a bondade de Deus e a fidelidade de Deus acompanham aqueles que estão em direção à sua casa, ao lar celestial. Temos para todo sempre, preste atenção nisso, todo sempre, todos os dias, ou seja, até a eternidade, nós caminharemos com o Senhor. Em nem um segundo, em nenhuma fração de segundo, nós estaremos sozinhos nessa terra. Que essa verdade seja alvo da sua vida, hoje e sempre. Finalizando, eu quero dizer que Deus, metaforicamente, é o pastor, o amigo que encontramos no Salmo 23. Aqueles que se renderam e conheceram a Cristo como Senhor e Salvador, poderão declarar as palavras do Salmo 23. Toda ela, assim como nós declaramos Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29. Esse é o último texto que eu quero ler, para deixar mais claro ainda essa verdade que eu creio, irmãos. Independente do que nós estamos passando, independente do tempo que estamos vivendo, independente do que as pessoas falem, do que os noticiários publiquem, independente de todas essas coisas, nada, nem ninguém pode nos separar do Senhor. Por isso, Romanos 8, versículo 38 e 39 diz assim:
Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, que Deus abençoe vocês. Eu creio que esta palavra de escolher o pastor e amigo que Davi já tinha, um homem segundo o coração de Deus, deve fazer parte da sua vida hoje e sempre. Eu quero orar nessa hora por você, assim como orei pelos aniversariantes, assim como orei no início dessa reunião, assim como eu orei para que o Senhor nos guiasse na palavra, eu quero orar por você nessa noite. Pedir a Deus que toda a realidade do Salmo 23 faça parte da sua vida, diariamente, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você nessa hora, se possível, curvar a sua cabeça aí no seu lar, curvar a sua cabeça aí na sua casa. Se você estiver perto da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, abrace-os nesse momento. Possamos juntos orar ao Senhor, nosso supremo pastor, nosso grande amigo. Confessar os nossos pecados e reconhecer que sem Ele nós não temos nada. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta palavra. Pedimos ao Senhor que ela faça parte da nossa vida todos os dias. Entendemos nessa noite que quando temos o Senhor, temos tudo. Não nos falta nada. Entendemos também, ó Deus, que o Senhor está conosco, nos guardando, nos protegendo. Entendemos também, ó Deus, que o Senhor é capaz de nos resgatar, de nos buscar em toda e qualquer situação. Assim o Senhor faz com os seus eleitos, embora eles ainda não te conheçam, embora possam viver de uma forma tão vergonhosa, o Senhor resgata aqueles que desejam, que podem ser resgatados e que fazem parte da tua vontade. Senhor, continua derramando graça sobre os membros desta igreja, da 9ª igreja. Continua, Senhor, derramando graça sobre aqueles que estão nos assistindo nessa noite, ou que assistirão esta mensagem em outros momentos. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Cuida da cidade de Uberlândia. Cuida da nossa Minas Gerais. Cuida do nosso Brasil. Que o Senhor esteja, Deus, em nome de Jesus, agindo, afastando essa peste, essa enfermidade, essa doença de todos nós. E que o Senhor nos guarde de todo mal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, pastor Emerson é muito carinhoso, né? Eu também sou. Mas ele consegue ler ali nas mensagens, você que participou, seus comentários. Se Deus quiser, eu vou perseverar em responder todos eles ao final dessa reunião, até o tardar da noite, tentar fazer como o nosso pastor faz. Mas espero que você esteja orando pelos membros da nossa igreja, pelo pastor Emerson, por mim, por cada presbítero, por cada irmão. Nós estamos sentindo falta de todos vocês. E será uma maravilha quando nós pudermos voltar, mesmo que seja assim, separados aqui, mas será muito bom. Você que deseja entregar o seu dízimo e a sua oferta, afinal, nós temos aí esse princípio de sermos fiéis ao Senhor nas nossas finanças. Você pode trazer durante a semana de 8 às 11, de segunda a sexta. A secretária, nossa irmã Tânia, estará aqui. Tem um gasofilácio lá na secretaria que você pode entregar. Ou aos domingos, tanto pela manhã quanto pela noite. Temos aqui os nossos irmãos que vão receber. Mas muito mais do que isso, eles podem orar por você. Se você quer receber uma oração, venha. Aqui de segunda a sexta pela manhã, ou aos domingos pela manhã e à noite. Temos também uma ação solidária, que se você quiser participar, será muito bem-vindo. Como você pode participar? Você pode trazer itens da cesta básica, higiene pessoal, de limpeza, e deixar aqui na igreja nesses mesmos horários que eu acabei de falar com vocês. Um último aviso
é que os pequenos grupos estão funcionando online. Isso é por enquanto. Eu acho que logo, logo, realmente, nós estaremos juntos novamente nas casas, nos apartamentos dos irmãos. Mas eles estão funcionando online. E se você rolar o feed aí, tanto no Facebook quanto no Instagram, você vai encontrar meu número e como participar desses pequenos grupos. Por fim, eu quero agradecer você por ter estado conosco essa noite. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Amém.